A pergunta é, com relação à transmissão da esporotricose através do gato, ele fala em inoculação traumática ou existe algum outro modo também? Né? Excelente pergunta. A gente tem sugerido e tem visto que possivelmente também o espirro do gato, se você tiver uma lesão de contiguidade, principalmente nos olhos em criança, a criancinha, isso pode... os pacientes, eles relatam essa associação, que o gato não fez nenhuma lesão traumática, mas que eles adquiriram porque só não saíram, não mexeram com o solo, nada. Então, a gente acredita que também através do espirro dele, o fungo pode passar. O gato, ele tem uma carga parasitária altíssima. Então, é isso que propicia esse tipo de transmissão. E uma segunda pergunta é no cenário de paracoccidioidomicose. Eles perguntam como é que pode ser explicado o aumento do número de casos de paracox que fogem tanto da epidemiologia padrão nos últimos anos. Ou seja, são aqueles pacientes que você procura a epidemiologia e não sabe onde o paciente pegou o fungo, né, a doença. A gente tende a sempre associar muito a paracoccidioidomicose com um ambiente rural, né? Sempre pensando que a pessoa tem esse contato com o solo, mas muitas vezes ela pode ter o contato em momentos, às vezes, pontuais, né? Mesmo pessoas morando sempre na zona urbana, sempre em ambientes onde o contato com o solo ele é mínimo, a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, uma obra pública, uma construção, pode ser um ambiente suficiente para o indivíduo se contaminar e adoecer. A gente tem casos de pacientes que não relatam realmente o contato presente ou frequente com o solo, e mesmo assim eles acabam adoecendo. A gente ainda está em investigação disso, mas assim, deve haver certamente uma suscetibilidade genética para as pessoas adoecerem pela paracox. Talvez pessoas com inóculos muito pequenos seja suficiente para adoecer, e outros, às vezes, precisam de inóculos muito grandes e um contato muito frequente para desenvolver a doença. Eu gostaria de fazer um parecer em relação a isso dessa pergunta, porque lá no Rio de Janeiro a gente teve recentemente uma abertura de uma estrada, um marco metropolitano, perto, bem assim na cidade mesmo, e a gente teve um aumento de número de casos de paracoccidioidomicose, tipo assim, de 1 para 19 em um ano, tá certo? E todos eles eram dessa região geográfica, e todos eles jovens, com casos graves. Então, possivelmente, a gente associa, sim, esse desmatamento, essa abertura dessa estrada com os casos, essa que nós consideramos, inclusive, uma microepidemia. Tá? Só para opinar também, o pessoal esquece um pouco de perguntar o que é zona rural e o que é zona urbana. Tá certo? Porque as pessoas se localizam em determinadas regiões e depois pedem para transformar isso num bairro, pede arruamento, aí vai a prefeitura, abre as ruas, faz buracos, coloca toda a parte de água, e depois a luz, etc. E, portanto, depois ele diz, eu moro na cidade. Quer dizer, ele, na verdade, não mora na cidade, ele morava no sítio, ele teve toda essa manipulação de terra. E um dos dados mais recentes e interessantes foi a construção da Unicamp. A Unicamp era uma fazenda antes, e depois Barão Geraldo estava lá, e aí as pessoas começaram a fazer o quê? A rasgar aquilo lá, construir prédios, e depois disse, onde você mora? Eu moro em Barão Geraldo, eu moro na zona urbana. Então eu acho que isso tudo mostra que algum contato existe. E por fim, quando você faz ver uma foto aérea, por exemplo, da cidade de São Manuel e da região, você vê, na verdade, uma pequena comunidade no meio de uma plantação do quê? De cana. E se fazem duas plantações por ano, quer dizer, você planta, colhe, prepara o terreno e planta e colhe de novo. E isso dá um movimento de terra brutal. E você anda dentro da cidade, bem na zona urbana, e é só pó. Depois, não, eu moro na zona urbana, mas nesse caso é uma pequena ilha no mar de produção vegetal. Então, com movimento de solo. Então, eu acho que tem esse aspecto. E, finalmente, o Ricardo coloca esse aspecto
que a gente publicou um trabalho ainda o ano passado, mostrando algumas chamadas assim, imunodeficiências primárias. E uma do trabalho recente que nós publicamos mostra uma deficiência na produção de L12, que joga um papel importantíssimo na defesa. Então, talvez com inóculos pequenos, você possa, na verdade, adquirir a doença. Ou seja, dizer que não teve contato com o solo é mais difícil do que dizer que teve. Quem teve não tem dúvida que teve. Quem não teve tem dúvida de dizer que realmente nunca teve. Olha, a gente não teve casos. A gente viu só os casos de esporotricose. Diferencial, não teve. Pelo menos na nossa casuística ali, que eu saiba, eu não me lembro de ter visto nenhum caso associado. Talvez não. Alguma pergunta? Outra pergunta? Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar a mesa e, coincidentemente, foi uma aula que caiu assim no meu colo, porque eu aproveitei tudo por conta dos meus casos em particular e dizer um olá e um grande abraço em rever o meu querido professor Dr. Tietê. Meu nome é Cibele, eu sou de Bauru e eu queria uma opinião sua a respeito da blasto. Eu estou com um paciente de mais ou menos uns 75 anos, começou com um quadro de dispneia há 1 ano, em agosto do ano passado. Foi investigado inicialmente por conta de ser tabagista e tinha lesões pulmonares, então a primeira investigação foi para neoplasia, que foi descartável, e o raio-x era bem típico e lembrava muito blastomicose. E a gente foi fazendo a investigação, tinha a sorologia positiva, mas para finalizar a gente acabou fazendo uma biópsia de pulmão e veio positivo também para tuberculose. Um PPD de 15, a gente iniciou o tratamento, junto com isso, feito um diagnóstico, porque ele começou a piorar o estado geral, em termos de dispneia, hipotensão e anasarca, fizemos um rastreamento e ele fez um quadro de insuficiência adrenal e ele tinha um comprometimento bastante importante com vários nódulos de adrenal que a gente atribuiu à questão da paracoccidioidomicose. E a gente foi tratando, encaminhando, o tratamento da tuberculose terminou, algumas... O colega ajudou com relação ao uso da corticoide por conta da insuficiência adrenal, melhorou por um período. Mas de uns 2, 3 meses para cá, ele novamente com os mesmos quadros de quem tem uma insuficiência adrenal importante. A minha pergunta é, já reinvestigamos a parte de possível neoplasia, de doenças autoimunes, já foi feito tudo, não tem nada mesmo. A parte pulmonar, em termos de lesão de imagem e exame sorológico, ele já melhorou. E a parte pulmonar, realmente, as lesões regrediram, ainda mantém, mas tem. Mas o quadro da adrenal, ele aumentou. Então, ele tem mais nódulos adrenal hoje, muito maiores em relação ao do início do tratamento. Mantive o itraconazol, até agora a gente não mexeu, e eu queria saber se há descrito alguma possibilidade de resistência ao itraconazol ou se efetivamente a gente vai ter que trabalhar em cima de um quadro de insuficiência adrenal. É que o que me preocupa foi o aumento do número de nódulos e dos próprios tamanhos, né? Então, Cibele, na verdade, a gente vai biopsiar essa adrenal agora. Em relação à questão da resistência, né, eu desconheço, acho que a gente não tem trabalhos assim que mostre a presença de resistência, né? A gente tem a experiência de alguns casos que, às vezes, com o Bactrim, né, com o cotrimoxazol, que às vezes não responderam bem. Já tive alguns casos também com o itraconazol, mas aí o problema era a absorção, eram pacientes que tinham lesão intestinal, e essa sempre é uma possibilidade que a gente tem que contar quando a gente percebe que o itraconazol não está funcionando, não está indo legal. Mas nesse caso que você coloca, assim, o paciente melhorou das outras alterações que tinha, então acho que isso faz a gente pensar que talvez não seja um problema tanto de resistência. A lesão de adrenal, às vezes, ela é uma lesão mais difícil de ser tratada mesmo. Talvez a gente não sabe assim, o quanto de medicação que chega lá. Aparentemente, parece que ali é um nicho que o fungo gosta de ficar, porque talvez ali ele esteja mais protegido e ali ele consegue desenvolver mais doença. E, às vezes, até compensa
tentar uma terapia endovenosa, uma terapia mais potente com anfotericina, talvez essa seja uma possibilidade. E eu concordo que a biópsia talvez seja interessante, porque tem que pensar se não é outro diagnóstico. A gente tem alguns casos do ambulatório, acho que até o professor Tietê tem uma experiência maior aqui com isso, mas, por exemplo, a gente tem pacientes que ficaram com insuficiência adrenal por conta da Paracox e que mesmo você tratando a insuficiência adrenal, eles não deixam de ser sintomáticos. Eles têm hipotensão postural, qualquer situação de mínimo estresse, eles ficam muito hipotensos, eles não conseguem sustentar PA. Então, mesmo tratando com a prednisona, com fludrocortisona, fazendo todo o manejo da insuficiência adrenal, eles mantêm uma sintomatologia bastante importante. Mário, você vai fazer pergunta? Boa tarde, meu nome é Mário Leão, da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Eu queria parabenizar a mesa pelas belíssimas palestras e queria, assim, especialmente perguntar para o professor Marcelo algum comentário sobre o creme leucocitário e a punção de medula para melhorar a sensibilidade desses métodos tradicionais, porque, em nossa experiência, é muito bom. Só que a gente na literatura não encontra muito sobre isso, mas nós temos mais de 100 casos, eu não tenho quantificado, mas eu me atreveria a afirmar que pelo menos a metade dos casos positivos, culturas positivas, foi baseado no creme leucocitário positivo e na punção de medula. Qual é a experiência de vocês lá para melhorar a qualidade desse diagnóstico? Esse tipo de experiência no Nordeste acaba sendo muito maior do que a gente aqui no Sudeste. A gente faz muito mais a pesquisa direta mesmo e não usa muito o creme leucocitário. Se eu não me engano, acho que você fez, né, no estudo do Emílio Ribas, né? E não teve não foi tão bom quanto toda a positividade quanto a associação dos outros métodos. O que eu vejo é que, assim, casos muito disseminados, onde você tem pancitopenia, onde você vai ter um risco maior, uma chance maior de fungenia, né, a gente tem uma invasão medular maior e tem mais no sangue, a chance de encontrar é maior. Eu acho que é válido, mas, na verdade, vai ter que depender de uma associação de métodos, né? Então, como eu mostrei, quando você tem só micológico direto, ou só cultura, ou só pesquisas, ou só tirando a biópsia dirigida, guiada, que acaba tendo uma acurácia um pouco melhor, a positividade não costuma ser muito boa com um método isolado, mas sim como associação. Então, o que a gente vê da literatura, né, os métodos baseados em antígenos, sejam eles ELISA, sejam eles lateral flow assay, são mais promissores pela facilidade e pela porcentagem de positividade. Mas eu acho que é válido num contexto em que, na verdade, é um método barato e a gente pode fazer com uma acurácia maior. Mas eu tenho a impressão que ele é muito bom nas formas disseminadas e nas formas onde a gente vê quadros subagudos, onde a fungenia é maior. Nos quadros onde a gente tem a doença mais localizada, mais arrastada, embora seja disseminada, a positividade vai ser muito ruim. Então, a minha mensagem é, pesquise, mas tem que avaliar a forma clínica. Isso é uma questão importante. Eu agradeço muitíssimo aos membros da banca, desta mesa redonda, pela contribuição que deram. Agradeço a vocês pela presença e os convido para continuar aqui na reunião sobre doenças emergentes e reemergentes. Vamos direto para a reunião já. Obrigado.